Oi, pessoal. Continuando da última vez, nós estamos falando ainda sobre Mateus capítulo. Agora vamos falar sobre Mateus capítulo 25. Parece que não faz muito tempo que começamos o livro de Mateus, mas estamos já no capítulo 25. Então, se a gente está no Mateus capítulo 25 e só vai até 28, então faltam 4 capítulos daqui para frente. Esse livro tão precioso de Mateus, estamos terminando ele. E o livro de Mateus entrando no nosso coração, eu tenho curiosidade de como vai mudar a nossa vida. Mas no coração de vocês que escutaram essa palavra, eu acredito que Deus vai trabalhar nos seus corações. E todas as promessas de Mateus, que elas possam acontecer nas suas vidas. No livro de Mateus, capítulo 25, aparecem algumas parábolas. A primeira parábola é das 10 virgens. A segunda é dos talentos. A terceira é sobre a ovelha e sobre o cabrito. Mas na primeira parábola dos 10 virgens, o que a Bíblia nos fala? Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Então, o que aqui está falando? Que as nécias, elas tinham as lâmpadas, mas não levaram azeite consigo. Tem alguns motivos que faz as pessoas se tornarem nécias. O que é que torna a pessoa nécia? Por acaso, vocês também indo para a escola, tem vezes que vocês tiraram uma nota melhor que os outros alunos, não é? E comparado às outras pessoas, tem vezes que você sente que você é mais bonita que as outras pessoas. E tem vezes que você pensa que você fez melhor que as outras pessoas, não é? Então, parece uma coisa muito simples. Mas essas coisas, esses pensamentos, se começar a surgir no seu coração, você começa a se tornar nécia, insensata. Então, as pessoas que também trabalham diante de Deus, um dia elas pensam, eu prego bem. Eu preguei, muitas pessoas foram mudadas, muitas pessoas ficaram emocionadas. Quando eu sinto que eu faço alguma coisa bem, então pouco a pouco as pessoas começam a se tornar arrogantes. E a pessoa que se torna arrogante não simplesmente se torna arrogante, mas depois da arrogância vem o relaxamento. Então, a pessoa, ela começa a ler a Bíblia de uma forma vaga, começa a ter uma vida espiritual de uma forma vaga, e assim, essa pessoa acaba se tornando nécia. Se a gente tiver fé de acreditar em Jesus Cristo, a sabedoria da Bíblia nos dá sabedoria, ela nos deixa humilde e ela nos dá amor. E a Bíblia fala que ela faz os nossos olhos se tornarem claros, enxergar. A gente começa a enxergar. Então, essas nécias, elas se tornaram insensatas, nécias, porque ou elas eram bonitas, ou porque a lâmpada delas era bonita, ou porque o vidro da lâmpada delas era mais brilhante. Então, elas não sabiam pensar profundamente.
só pensou vagamente. Porque elas não tinham capacidade suficiente para pensar profundamente. Ah, a lâmpada acendeu. Olha que boa essa lâmpada. Acendeu bem a luz da lâmpada, mas ela não sabia se dentro da lâmpada tinha azeite ainda ou não. Mas as prudentes, quando elas acenderam as lâmpadas, elas colocaram azeite na lâmpada e tinham preparado azeite extra. E assim estavam esperando pelo noivo. Mas as nécias, como elas fizeram? Elas não sabiam se na lâmpada tinha azeite ou não. E nem prepararam uma extra. Ser insensato, nécio, não é outra coisa. Senão, eu pensar que eu faço bem, quando eu penso que eu sou inteligente, quando eu penso que eu me exalto sobre os outros. Então, essas coisas fazem a pessoa se tornar arrogante e relaxada. Então, criando os meus filhos, eu falei para eles quão insensato torna o coração arrogante uma pessoa. Então, na nossa vida espiritual, a gente tem a lâmpada, mas não tem azeite. Então, essa lâmpada não é acendida pela eletricidade, mas pelo azeite. Então, você tem que ter o azeite para poder acender a lâmpada. Mas você preparou a lâmpada e não preparou o azeite. Então, isso está nos ensinando algo incrível. Hoje em dia, muitas pessoas frequentam a igreja e vivem como as 5 nécias. Ah, eu sou muito bom. Ah, eu orei e a minha oração foi respondida. Ah, eu preguei e as pessoas foram transformadas. E o coração das pessoas vão ficando arrogante, vai ficando nécio. Mas as noivas sábias, as prudentes, elas têm a lâmpada e elas examinaram para ver se a lâmpada acendeu direito e depois ainda prepararam mais azeite para poder acender a lâmpada. Mas essas 5 nécias, elas não fizeram isso. Elas nem guardaram a mais, nem testaram. Isso é muito importante na nossa vida espiritual. Nessa terra, as pessoas que vivem, independente de quem seja, mesmo que seja uma pessoa muito má, todas as pessoas têm 1 ou 2 pontos bondosos, que fizeram bondade. A pessoa não tem como somente fazer maldade. Faz maldade, mas também faz bondade. A pessoa que faz maldade, quando ela faz maldade e bondade também, ela pensa que essa bondade é uma grande coisa. Mas, porque os insensatos somente enxergam um lado, eu fiz bondade. Eu fiz bondade. Eu fiz muita boa obra. Porque o coração fica preso nisso. Mesmo fazendo maldade, essa maldade é encoberta e a pessoa pensa que ela somente faz coisas boas. Então, desde criança, eu frequentei a igreja. E eu não sabia sobre o perdão dos pecados, sobre a salvação. Eu me esforcei para cumprir os mandamentos e fazer bondade. E eu cada vez cresci querendo fazer bondade, mas crescendo cada vez mais eu só me via fazendo maldade. E uma coisa que eu agradeço diante de Deus, eu pensava que eu somente tinha bondade, que eu não tinha feito maldade. Mas um dia eu cheguei num ponto que eu descobri quão mal era a minha pessoa. Eu me esforcei bastante para parar de fazer maldade.
Mesmo que eu me esforçasse, mesmo que eu me decidisse, mas eu continuamente somente podia fazer maldade. Mas um dia, quando eu descobri essa minha pessoa, eu pensava que eu era bonzinho. Eu descobri que esse julgamento estava errado. Eu pensei como? Quem é que pensa dessa forma? Ninguém. Porque eu sou inteligente e eu tenho esse tipo de pensamento. Então eu posso fazer bem. Eu sempre vivi com esse tipo de pensamento. Mas eu fracassei. E fracassei de novo, e fracassei de novo, e fracassei de novo. E em cada momento que eu começava, eu pensava como? Eu sou inteligente. Quem é que vai pensar como eu? Eu sou inteligente. Eu sou uma pessoa boa, eu posso fazer bem. Eu tinha esse tipo de coração. Mais uma coisa que me assustou. Eu descobri que não existe nada que eu faça bem. Todas aquelas coisas que eu pensava que eu era inteligente, fracassaram. Então, o que Deus quer nos ensinar? O pensamento que surge dentro de mim vem de Satanás. Então, Deus não queria que eu acreditasse em mim mesmo, mas somente em Deus. E para acontecer isso, que trabalho Deus fez? Deus não falou para mim, você não acredita no seu pensamento, só acredita na palavra. Todas as coisas que eu achava que eu era inteligente, que eu estava fazendo bem, Deus me mostrou claramente que fracassaram. Então, depois que eu percebi que tudo aquilo que eu acreditava e confiava em mim mesmo fracassaram, eu acabei não podendo mais confiar em mim mesmo. Eu não sou bonzinho. Eu nem sou fiel. Eu nem sou inteligente. Eu nem sou bom. Mas eu pensava que eu era bom. Eu pensava que eu era inteligente. Eu pensava que eu não tinha problema. Mas eu descobri quão insensato era confiar em mim mesmo. Então, a cada momento surge meu pensamento ainda. Mas tenho uma certeza. Se eu seguir esse pensamento, eu somente vou poder fracassar. Antes eu não fui enganado por muitas pessoas, mas muitas vezes eu fui enganado por mim mesmo. E a partir do momento que eu parei de confiar em mim mesmo, eu já não tinha mais em quem confiar. E assim eu comecei a confiar no Senhor. E o Senhor começou a fazer trabalhos incríveis em mim. Então, as 5 nécias, as 5 virgens nécias, ou o rosto delas era bonito, ou elas eram inteligentes, ou elas eram sábias. Elas tinham alguma coisa que era melhor do que os outros. Então, sempre elas faziam assim, vagamente dava certo. Mas as 5 sábias, elas faziam as coisas tudo de uma forma exata. Mas as 5 nécias, como elas faziam? Elas faziam devagamente, elas faziam tudo vagamente. É só eu fazer de qualquer jeito que vai dar certo. Então, por mais que ela tivesse lâmpada, mas não tinha azeite. Por mais que tiver a lâmpada, se não tiver azeite, não acende a luz. Né? Então, esse azeite representa o Espírito Santo de Deus. Por que Jesus Cristo falou sobre as 10 virgens e falou sobre as 5 nécias? Porque há muitas pessoas como essas nécias que confiam em si mesmas. Eu fui boazinha. Eu tenho um rosto bonito. Eu sou inteligente. Eu sou bom. Porque o coração está arrogante. Porque o coração está alto, fica arrogante. Então, essas pessoas querem viver bem pela sua humildade. Não querem receber graça. Então, elas não tinham azeite. Então, se a minha justiça for boa, eu não preciso depender de Deus. Mas
Independente do que eu faço, eu descobri que essa minha justiça não pode alcançar o conceito de Deus. Se eu não consigo chegar no conceito de Deus, então eu somente podia voltar. Mas hoje em dia, muitas pessoas são como as virgens nécias. Com a sua justiça, com a sua santidade, elas querem ter vida espiritual. Eu me encontrei com muitas pessoas que se achavam boas cumprindo os mandamentos. É só não cometer pecado. É só não fazer maldade. É só viver de uma forma fiel. Porque as pessoas confiam em si mesmas. Porque elas não conhecem a si mesmas. Elas não precisavam de Jesus Cristo. Elas não precisavam do sangue de Jesus. Então, confiando em mim mesma, por que eu preciso do Espírito Santo? Eu preciso de Jesus. É só eu fazer. As 5 nécias viviam essa vida. Agora eu não sei, mas é só ser um pouco mais esforçado. É só viver de uma forma mais esforçada. É só viver de uma forma mais fiel. Há muitas pessoas que vivem sendo enganadas dessa forma. Uma vez eu fui para um país e tinha um líder cristão ali, muito famoso. Por 12 anos, porque ele acreditava em Jesus Cristo, ele teve que ficar preso. Então, eu conversei com ele. E depois que eu conversei com ele, eu perguntei para ele, você nasceu de novo? Ele falou, sim, eu nasci de novo. Como você nasceu de novo? Você não me conhece? Por 12 anos eu fiquei na prisão. Ficar 12 anos na prisão, nascer de novo, isso não tem relação nenhuma. Então, você está querendo dizer que eu não vou para o céu? Por 12 anos eu fiquei na prisão e você acha que eu não vou para o céu? Por causa de Jesus eu fiquei na prisão. Eu falei para ele. Você pode ficar 12 anos na prisão, pode ficar 100 anos, mas não é porque você fica na prisão que você vai para o céu. E ele gritou comigo. Pastor, você já foi para a prisão? Você acha que só eu fui para a prisão? Mas a minha esposa viveu como um mendigo. Os meus filhos cataram lixo e comeram e viveram do lixo. Você acha que só eu sofri? A minha família toda sofreu. Se eu não pudesse ir para o céu, então você acha que eu sofri tudo isso por quê? Ele falou isso para mim. Eu falei para ele. Independente de quem seja, pela sua força, pelo seu esforço, não existe ninguém que possa ir para o céu. E ele ficou bravo comigo. Então, até agora eu fiz isso e aquilo, e você está me falando que eu não vou poder ir para o céu. Então, uma coisa que você tem que saber é que dentre nós, por que Deus mandou Jesus Cristo? Porque entre nós não existe ninguém que possa sozinho resolver os pecados. Se a gente pudesse resolver o nosso próprio pecado, Deus jamais precisaria enviar Jesus Cristo. Mas porque nós sozinhos não conseguimos resolver os nossos pecados, Deus teve que enviar Jesus Cristo. Então, por mais que a gente seja esforçado, a gente não pode ganhar justiça para nos levar ao céu. Mas hoje em dia, muitas pessoas estão presas na sua obra, assim como as 5 nécias representam isso. Porque as 5 nécias tinham as lâmpadas, mas não tinham azeite. Mas eu sou a mais bonita dentre essas 10 virgens. Eu sou a mais inteligente, eu sou a mais sábia, eu fiz melhor que os outros. Porque tem esse tipo de coração dentro de nós. Se eu estou fazendo bem,
eu penso que através disso eu posso ir para diante de Deus. Mas o que é importante, independente de quem seja, pela sua força, pelo seu esforço, não existe ninguém que possa ir para o céu. Então, você tem que ter a lâmpada, mas você também tem que ter o azeite. O que é o azeite? É o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo de Deus vindo na minha vida, não eu que segui a minha cobiça, meu desejo e minha vontade, mas um outro eu, a carne, a cobiça que conduziram a minha vida até agora, elas estavam me dominando, mas não essa cobiça, não essa ambição, mas através de Deus, através do Espírito Santo, acontece através dessas coisas. Por isso, não existe ninguém que possa ir para o céu pela sua própria justiça. Nós podemos ir para o céu somente por meio de Jesus Cristo. Então, essas 5 nécias, elas sem levar o azeite, então como eu sou bonita, o noivo vai me aceitar primeiro. Então, elas confiavam nelas mesmas. Mas quando veio o noivo, o que aconteceu? Não tinha azeite na lâmpada, então estava se apagando. Então, sem a lâmpada, não tem como ir se encontrar com o noivo. E as 5 nécias começaram a ficar completamente desesperadas. E elas falaram para as prudentes, me dá um pouco do seu azeite. O azeite da minha lâmpada acabou. Está apagando a minha lâmpada. Me dá um pouco do seu azeite. E as prudentes não falaram simplesmente assim, vamos dividir. Eu quero dividir contigo, mas hoje à noite a gente vai ter a festa. Se eu dividir o meu azeite contigo, então com esse nosso azeite não vai dar para ficar a festa inteira e vai acabar. Então, ao invés de eu te emprestar o meu azeite, vai lá e compra. E naquele momento as nécias saíram correndo para ir comprar o azeite. Mas no meio do caminho, fecharam-se todas as portas onde vendiam azeite. Vende um pouco para a gente está no meio do casamento, a gente está com pressa, vende para mim, por favor, vende o azeite. Mas agora a gente está dormindo, não dá. Vem amanhã de manhã. Não, mas amanhã de manhã já acaba o casamento. E foi para outra loja de azeite. E com muita dificuldade, quando elas conseguiram achar azeite, a porta já estava fechada e elas não puderam entrar. E essas 5 nécias, elas somente puderam ser abandonadas. Mas as 5 prudentes, elas estavam junto com o noivo e começaram a ter uma vida feliz. Pessoal, quando a gente pensa, realmente é assim. A pessoa que é prudente não é porque ela estuda bem, porque ela trabalha bem que ela é prudente, mas ela nasceu de novo, se encontrou com Jesus Cristo e por isso ela pode ir para o céu. Estudar bem, ganhar bastante dinheiro, ter um bom emprego, você tendo uma vida boa e depois você vai para o inferno. Que proveito teve tudo isso? Então, eu posso ser pobre, posso não ter poder nesse mundo, mas se Deus nos ajudar e a gente poder viver eternamente no céu, quão gratificante é isso? Por isso, as 5 nécias e as 5 prudentes, essa era a diferença entre elas. As 5 nécias, elas achavam que elas eram inteligentes, que elas eram boas. Porque o que elas faziam bem? Elas pensavam que faziam bem e elas não eram fiéis. Mas elas tinham que ter a lâmpada e o azeite. Mas somente de olhar para as virgens prudentes, nossa, realmente ela é inteligente.
Olha, ela está levando azeite extra. Ah, eu também devo ir comprar mais azeite. Se, por exemplo, o noivo vier, a gente estiver no meio da festa e faltar azeite, não pode. Então, como as 5 prudentes, se elas também tivessem imitado e comprado azeite a mais, quão bom seria? Mesmo vendo as prudentes com azeite a mais, pra que tá carregando a mais? Eu confio em mim mesma. O coração de confiar em si mesma estava preenchendo o coração das nécias. Por isso, elas perderam a oportunidade de preparar o bom azeite. E quando acabou todo o azeite e já estava secando, o que elas fizeram? Elas foram comprar azeite e as portas se fecharam e não puderam comprar azeite. Elas tinham bastante dinheiro, fizeram uma maquiagem bonita, compraram o vestido mais caro e também tinham o rosto muito bonito. E não eram como eu, baixinhas, mas eram altas. Todas as coisas já estavam preparadas, mas não tinham azeite. Então, elas somente podiam ser expulsas. Vocês fazem bondade, cumprem os mandamentos, ajudam os outros, oram bastante, fizeram tudo isso. Mas, se vocês não conseguirem receber o perdão dos pecados e ter o Espírito Santo, no final vocês são como as 5 virgens nécias e somente poderão ser abandonadas. Muito obrigada. Nos veremos na próxima vez. Até logo.